E aquela passagem que diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lucas 18. Tá. Ok? Está conversando com um jovem rico. O jovem rico diz: mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: você conhece os mandamentos? Ele disse: conheço e pratico desde a minha mocidade. Jesus disse: então falta você uma coisa, uma só, irmão. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Ok? Ele não fez, ele não gostou. Ele não quis abrir mão do material. Não. Jesus estabeleceu uma régua e ele disse: eu não gostei dela. E Jesus disse para ele, entre aspas, não em palavras: se você não gostou, isso não é um problema meu. Eu não vou baixar a régua para te agradar. Para te agradar. A régua está aqui, se você quiser entrar, vamos embora. Se não quiser, Lucas 18. No 19, ele entra na casa de Zaqueu, um velho rico. No 18, jovem rico. Sim. No 19, velho rico. O problema não é a riqueza, é a imaturidade. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Não podemos mudar o passado, mas podemos influenciar o futuro. Explicamos que como algumas hepatites, ok? A pessoa fica curada, mas nunca mais pode doar sangue. Então a gente explica que tem pessoas que fizeram coisas no passado que as descredenciam a viverem coisas no futuro. Uau! Entendeu? Tem coisas que você faz no passado que você pode consertar e lhe permite voltar. Não todas. Tem coisas... Mas por isso, que coisas que pode falar sobre isso? Que não pode... Que alguém fez no passado e que não tem credenciado para fazer? Por exemplo, eu trabalho com família. Alguns tipos de divórcio. Entendi. Alguns tipos de divórcio, biblicamente, não dão direito ao indivíduo a casar de novo. O divórcio, na Bíblia, é um pecado? Não. O divórcio não é pecado. Não é pecado? Não. Pecado é um novo casamento incorreto. Mas eu não mereço ser feliz? Bom, merece, é lógico que você merece. Agora, você não precisa casar para ser feliz. Você não morreu, você precisa de ar, você precisa de água, você precisa de comida, você precisa de sono. E isso, se você não tiver, você morre. Então, tem coisas que descredenciam. Por exemplo, um camarada, ele divorciou, enfrentou um divórcio, e eu tenho um ministério na igreja de casais. Ele vai poder trabalhar, dar aula, mas ele não vai ser o líder desse ministério, porque aquilo que ele vivenciou lá atrás o descredencia para viver outras coisas lá na frente. Se as pessoas acham correto ou não, eu não posso negociar com elas. Eu posso negociar com elas meu carro, minha casa. Sim. Né? Mas eu não posso negociar com elas os valores de Deus. Segundo Jesus, o divórcio ele só acontece por causa da dureza do coração. Tá certo? Então Jesus diz que todo divórcio acontece por causa da dureza do coração. Então já existia divórcio naquela época? Sim. O Moisés, ele oferecia, né, a quem o procurasse a carta de divórcio. Foi essa a reclamação dos fariseus a Jesus. Mas espera aí, mas Moisés desde aquela época oferecia a carta de divórcio, como é que o senhor vem falando agora? Tá. Né? Aí Jesus disse: mas não era assim desde o princípio. Uma geração que só pensa basicamente em si e prazer momentâneo, ele não está preparado para casar, não, irmão. Casamento é uma sociedade, exige prestação de conta. Tem que dizer onde vai, que horas volta, se pode ir, se o outro está com a agenda alinhada com a sua. Comprei. Filhos. Aí é outra fase, irmão. O que é aproveitar a vida? Aproveitar a vida é você passar momentos bons com a sua família, com seus amigos, momentos que vão marcar a sua memória, momentos memoráveis, né, para você sempre lembrar disso, momentos de alegria, de boas risadas, gargalhadas. Qual foi o melhor momento da sua vida? O momento que eu passei dando gargalhadas com os meus amigos. Falei, é isso. Então, é você reunir amigos que você gosta, faz uma viagem de, sei lá, pode ser por uma chácara, mas passar aqueles momentos juntos, que ali vai ter momentos incríveis ali. O pessoal acha que aproveitar a vida é ter dinheiro para comprar um carro bom, para ter avião, para ter... Não é nada disso, não é nada disso. Você tem carro, seu carro precisa de 3 coisas. Não esqueça do combustível, da água e do óleo. Certo? Certo. Senão esse negócio não vai andar. Você é corpo, alma e espírito. Certo? Então, seu carro precisa de água, óleo e combustível. Você precisa de coisa para o seu corpo material, de coisa para a sua alma emocional e da coisa para o seu espírito.
Aproveitar a vida é suprir a necessidade dessas 3 áreas. Quando você supra a necessidade do seu espírito, você está aproveitando a vida, porque sua vida vai ficar melhor. Quando você supra a necessidade de sua alma, cuida das coisas emocionais e coisas materiais. Então, um carro que pode fazer sentido para você pode não fazer para mim. Sim, exatamente. Certo? Mas beleza, mas eu estou investindo na minha área material. Sim. Tá certo? Então, quando eu faço esse alinhamento entre corpo, alma e espírito, eu encontro que o único ser vivo na face da terra procura. Aliás, o único ser vivo na face da terra é o homem que procura ser feliz. Todos os outros seres vivos, eles só querem uma coisa no final do dia: ter conseguido água, alimento e abrigo. É verdade. Nós não, nós queremos a felicidade. Felicidade. Que tende, certo, a ser estabelecida pelo alinhamento de corpo, alma e espírito. Eu vou arrumar uma amizade, o que eu quero? Eu preciso de um amigo, preciso de uma pessoa. Não, eu preciso dessa pessoa para quê? Eu tô com meu colesterol alto, meu triglicerídeo alto, então eu tô comendo mal, eu não tô fazendo exercício, então eu vou precisar de uma pessoa fitness. Então eu vou procurar um amigo que gosta de fazer exercício, que coma bem. Ele tem que ser bonito? Não. Ele vai frequentar a minha casa? Não. Entendeu? Ele não vai fazer parte do meu destino, ele vai fazer parte inicialmente da minha agenda. Tá. Fazendo parte da minha agenda, eu descubro se ele faz parte do meu destino. Primeiro entra na minha agenda, depois vai para o meu destino. Ou não. Ou só fica na minha agenda. Exatamente. E se não for legal, também sai da minha agenda. Exatamente. Eu não preciso eliminar ninguém. É só reposicionar. Você descobre, entrou. Não cabe aqui, cabe ali, não cabe aqui. A regra da felicidade, do prazer, da satisfação é isso. Eu preciso de oração, leitura bíblica, meditação. Vamos lá colocar por partes. Corpo, alimento, lógico. Corpo é material. Preciso de coisas materiais. Materiais, ok. Materiais, certo? Alma. Aí eu preciso do lazer, dos amigos, do bate-papo, Tá. daquela coisa toda, certo? E espírito. Espírito, aí eu preciso de oração, eu preciso de leitura, eu preciso de conexão. Mudança CD, né? O caso por exemplo, as pessoas, o ser humano não muda. Muda. É que a percepção é um negócio muito complexo. Você vê, pessoas que têm mau hálito, eles têm o nariz em cima da boca. Sim, não percebe nada. Não percebe nada. Mas se o outro tiver, Sim. aí de longe ele sente. Exatamente isso. Entendeu? Então, a mudança, o que precede a mudança é a percepção. Então, por exemplo, você pode perceber primeiro pela avaliação dos outros. Se uma pessoa disser que ser um cavalo, pode ser mentira. Se 5 pessoas disserem que ser um cavalo, pode ser um complô. Se 20 pessoas disserem que ser um cavalo, compra uma ferradura, porque realmente... Então tem gente que vai recebendo informação de que é ruim e todo mundo tá errado. Para quem perde alguém, não morreu para Deus, morreu para quem ficou. Exatamente. E sabe que às vezes eu falo assim, a gente fica tão preocupado com a morte, mas será que a morte não é o melhor da vida perante Deus? Porque momento que você descansa. A Bíblia fala que existem 2 vidas, tá certo? A primeira é essa que nós vivemos aqui no corpo, tá certo? A segunda vida é a vida eterna, a vida da alma. Você morre a primeira vez quando o espírito sai do corpo. O sistema elétrico vai embora e aí o espírito volta para Deus, é o que diz a Bíblia, o corpo vai para o pó, porque do pó veio, para lá vai. Sim. E aí quem fica? A alma, certo? Como diz um ditado africano, na luta entre os elefantes, quem se lasca é a grama. Então, na verdade, na luta entre o espírito e a carne, o alvo aí é a alma. A segunda morte é quando essa alma se separa de Deus. Ok? Então é isso que nós falamos. No que diz respeito a ir para o céu, não há meritocracia. Então ninguém vai para o céu porque merece ir para o céu. Ah, é? Não. É graça, é um favor que o que você faz é lutar com todas as suas forças, ainda que não consiga, certo? Para se afastar ou diminuir o máximo possível, certo? Do que a Bíblia condena como pecado na sua vida. Então você nunca se torna santo, você simplesmente aceitou o processo de santificação. Quem mente peca do mesmo jeito que quem adultera. É mesmo peso? Ué, não é tudo pecado? Se você parar para pensar, o pecado é a mesma coisa. Pecado, não tem uma balança de pecado. Não tem balança de pecado, tá certo? Porque senão eu posso dizer, beleza, eu não adultero. Aliás, eu acho que esse é um problema que vai dar na fila do inferno.
pessoas se justificando de que foram para lá, mas não foi por motivo tão ruim assim, entendeu? Vai ser aquela. Você tá aqui por quê? É isso aí. Não, porque eu adulterei outro. Não, eu só menti, eu contei mentirinha. Exatamente, isso aí. Então não vem falar que nós somos igual, não. Tá certo? Mas o que acontece é o seguinte: não tem meritocracia. Então é graça, é um favor que você não merece. Você só resolveu entrar num processo de santificação, onde a cada dia que passa, você se torna mais parecido com Cristo, diminuindo, né? Ele não cometeu erros e nós vamos diminuindo nossas margens de erros e os intervalos de nossas quedas começam a ser maiores. Nossos delitos são menores e os intervalos são maiores. Entendi. Isso é santificação. É uma purificação. Isso aí. Isso você faz. Ok. Ok? Mas o que te faz entrar no céu é o reconhecimento de uma dívida que Cristo pagou por você. Por isso que você precisa da fé. Entendeu? Entendi. É isso que te faz entrar. Mas é porque tá coligado. Aquele que me serve, certo? É aquele que escuta as minhas palavras, certo? Então você vai aqui. Hoje você vai falar, fulano acha que é perfeito. Eu não acho que sou perfeito. Eu não acho. Agora, tem muita gente que se caminhar comigo vai dizer, pô, o Cláudio peca onde? Certo? Porque eu tô há 32 anos andando com Jesus. Sim. Tá certo? Então, nesses 32 anos, eu tive que ir evoluindo. Certo? Fui espaçando algumas coisas, vai purificando. É como por uma água se estivesse passando num grande filtro. Você vai olhar, por exemplo, algumas pessoas fora da minha casa, elas vão me ver num nível de santidade. Meus amigos vão me ver em outro. Minha família vai me ver em outro. Então, hoje, quem é capaz de enxergar meus pecados com mais clareza é quem convive comigo no cotidiano. Então, minha esposa ainda pode falar algumas coisas, mas lá fora pouco se vê, porque ao longo do tempo eu fui me santificando. Entendi. Então, santo eu nunca vou me tornar. Sim. Tá certo? Mas eu vou me santificando, eu vou diminuindo os intervalos dos meus erros e vou também fazendo com que as intensidades desses delitos sejam menores. A Bíblia diz que você pode ganhar o mundo sem perder a alma. Não precisa perder a alma para ganhar o mundo, perder a alma. Você pode fazer os dois. Sim. Entendeu? Porque tem gente que acha, então quer dizer que eu preciso de Cristo para ganhar o mundo? Claro que não. Você precisa de disciplina, foco. Você precisa de estudar. Você precisa de uma série de coisas. Certo? Para ganhar o mundo, para ser rico, para ser forte. O grande problema é que quando essa partida terminar, ok? Como diz os chineses, acabou a partida de xadrez, se você é um peão ou um rei, você vai para a mesma caixa. Então, quando acaba tudo isso, Celso, certo? Ao máximo que a pessoa vai é com você até o cemitério.